Olá, alunos! Eu sou a professora Vânia Roskisniewski Brondani, sou professora de Educação Física e estou aqui para tratar com vocês do que é Educação Física, para que ela serve na escola, né? E quais são os principais conteúdos que vocês vão ver durante esse ano letivo. Me acompanhem no slide, tá? Quando a gente ouve falar Educação Física, as pessoas meio que se confundem ou que talvez não tenham uma ideia como deveria ser, né? Como está ali na imagem, né? Será que é skate, material de ginástica, o próprio, né, instrumento musical da capoeira, jogos, né? A questão da inclusão, da dança, né? Mas o que normalmente a gente observa que as pessoas pensam é que educação física, sinônimo de esportes, ou seja, de bola, né? Então, muitas vezes nós, professores, a gente chega na escola, na sala de aula, encontra os alunos e a primeira coisa que eles já observam: ih, tá sem os materiais, hoje não tem aula. Será que para termos aula de educação física a gente precisa de bola, raquete e essas coisas? Será que é só isso? E outra pergunta, outra questão, né? Educação física só acontece fora da sala de aula? Porque assim, para muitas pessoas, dentro da sala de aula são trabalhadas as disciplinas tidas, entre aspas, como mais importantes. Matemática, história, geografia, lá. E lá na quadra é trabalhado a educação física, o esporte, a bola, né? E aí isso se confunde, se perde, né? Infelizmente, muitos conteúdos importantes que nós vamos ver hoje se perdem nesse contexto, né? Então assim, vocês já estão no 8º ano, vocês já tiveram muitas experiências, né? Com certeza, mais do que um professor. E aí, vocês começaram a entender o que é educação física. A partir de hoje, eu quero ampliar os horizontes de vocês, mostrar que existem muitas outras formas de praticarmos, sim, a educação física, tá bem? Vamos lá. Para que a gente entenda o que é educação física, observem essa imagem, né? O ser humano, né, composto por vários esportes, por várias experiências, por inúmeras vivências, né? E é assim que vem acontecendo. Então, para que a gente entenda uma questão hoje, precisa ver como que ela surgiu, como ela se desenvolveu, né? Então, se hoje nós temos dificuldades para saber o que é exercício físico, o que é atividade física, para que ela serve, por que está na escola, por que a educação física tinha mais aulas, hoje tem menos aulas. O que está acontecendo? Eu preciso ver lá na sua origem, o ser humano, né? Para que a gente possa entender o hoje e prever, né, como será daqui para frente, tá certo? Então, assim, digo para vocês que, vamos lá, para os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano, ele precisava caçar, pescar, plantar e colher para poder se alimentar. Conseguiu criar o fogo, poder, né, preparar o seu alimento, a sua refeição. Imaginem como isso era difícil, né? Difícil tinha que ter muita força, muito desenvolvimento motor. Sem contar que na pré-história, os homens, os seres humanos, eles estavam em contato com animais grandes, animais maiores, né? E para garantir a sua sobrevivência, eles tinham que correr, então eles tinham que ser muito ágeis, subir em árvores, né? Escalar montanhas. Então a atividade física, ela foi muito trabalhada naquela época, né? Porque para o homem se manter vivo, ele precisava então executar toda essa gama de movimentos, de ações, né? Imaginem, olha, se a gente comparar com hoje, né? Se eu quero me alimentar, ou eu vou ao restaurante, eu vou a uma lanchonete, uma panificadora, ou
ainda, se eu gosto de preparar as minhas refeições, eu vou ao supermercado, ou eu vou de carro, ou eu vou de bicicleta, ou eu vou de ônibus, ou eu vou a pé, se é pertinho, né? Quando muito. E aí vou colocando os alimentos no carrinho, não preciso carregar pesado, né? Eu vou empurrando o carrinho, escolhendo o que eu quero, o que eu não quero, beleza. Chego em casa, eu vou armazenar esses alimentos na geladeira, posso congelar, posso ficar muito tempo com esses alimentos ali, que quando eu quiser é só pegar, né? Diferente do homem pré-histórico, que ele precisava matar para se alimentar, ele precisava, imagina, tinha que comer ali na hora, né? Porque depois não tinha mais, os alimentos estragam, os outros animais também vêm, querem se alimentar, né? Então é muito diferente. Então hoje, mesmo que eu coloquei os alimentos na geladeira, eu preciso fazer esforço. Eu pego o alimento, lavo, cozinho, blá blá blá, ou forno, micro-ondas, a louça que eu usei para preparar o alimento, para me alimentar, coloco na máquina de lavar roupa e outras tantas facilidades do mundo de hoje. Toda essa tecnologia. Mas a tecnologia é boa ou é ruim? Eu começo a pensar, né? A tecnologia, sim, é boa. O problema está na falta de atividade física, né? Na questão do ser humano, né? De pouco movimento, é quase que uma inatividade. O ser humano, na sua etapa mais primitiva, né? Na sua história, o que ele tinha? Ele para se divertir, ele criava danças, jogos, competições, né? Mas isso envolvia muito movimento, né? Ele tinha que construir os brinquedos, essa questão, né, para se divertir. Hoje a gente tem a questão dos eletrônicos, né? Deita lá no sofá, controle remoto, joguinhos eletrônicos. Então até as formas dele se recrear, fazer o lazer, né? Mudou, evoluiu, né? E isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Mas será que o homem hoje está mais saudável que o homem de antigamente? O que é a saúde? Pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, também houve uma evolução. Antigamente, o conceito de saúde era ausência de doenças. Hoje em dia, esse conceito evoluiu e as pessoas, para estarem saudáveis, elas precisam estar em completo equilíbrio, bem-estar. Então, ela precisa ter a questão de uma alimentação balanceada, ela precisa ter as horas adequadas, certas para a sua fase da vida, né? Dormir o número de horas necessário, ela precisa da prática de atividades físicas, exercícios físicos regulares, não de vez em quando, futebolzinho de final de semana, não, ela precisa dessa regularidade, ela precisa também do lazer, da brincadeira, da descontração, não para ganhar, ou competir, eu preciso ganhar, não, vou aproveitar o meu tempo com qualidade. Então, praticando uma atividade ao ar livre, uma forma de lazer, né, aproveitar o tempo de uma forma, né, mais saudável e de melhor qualidade. Então, o conceito de saúde passou a ser isso, esse equilíbrio, né, um pouco de tudo. Eu não posso só praticar exercício e não me alimentar bem. Eu não posso cuidar certinho da minha alimentação e não fazer atividade, né? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio e nós vamos tratar muito disso no decorrer das nossas aulas, tá? E hoje eu vou explicar para vocês também os principais conteúdos que vocês vão ver como se encaixam certinho nesses contextos, nessas mudanças, né? Conforme a história vai acontecendo. Gente, então assim, quando a gente fala de educação física, a gente está falando muito do corpo, né? Então, o corpo ele era muito usado, muito requisitado nos tempos primitivos. Mas a gente não pode esquecer que desde que o mundo é mundo, desde os tempos mais remotos, né? Na época, né, mais longínqua da existência, né, o ser humano ele fez uso dos seus gestos corporais para se expressar. Então, uma das funcionalidades, digamos assim, do nosso corpo é a comunicação. Então, o ser humano ele usava desse recurso da expressão facial, expressão corporal para expressar o quê? Os seus sentimentos, o que ele está sentindo. Por exemplo, um bebê.
né? Um bebezinho, ele não sabe falar, ele não pode escrever, mandar um zap dizendo que ele está com dor, que está com fome, está com frio. Não, ele faz o quê? Usa o que ele tem disponível, que é o choro, expressão facial de descontentamento, de desconforto. E aí a mãezinha tem que já ficar atenta e interpretar o que esse chorinho está querendo dizer. Então, para sanar essa dificuldade do bebê, ela então tem que interpretar esses silêncios, né? Mas então, o que eu quero dizer para vocês é que os seres humanos, eles já se expressavam por esses movimentos antes mesmo de falar, antes mesmo de ser decodificadas as letras, as palavras, né, escritas, né, ele já se expressava. E aí eu usei uma imagem meio engraçada, que é um esqueleto, né, tentando se expressar. Para quê? Para a gente entender que desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da humanidade, as pessoas usam, né, do movimento para se expressar, para mostrar que está feliz, que está triste, né? Mesmo nos dias de hoje, se vocês observarem uma pessoa que está lá sentada, com a perna cruzada, batendo o pezinho, olhando toda hora para o relógio, o que isso está indicando? Que a pessoa está nervosa, tensa, ansiosa, que ela quer sair, né? Então ela está demonstrando que ela está preocupada, que ela quer fazer, né, sair daquele espaço. Se ela está com uma expressão, né, roendo unha, ela está com medo, ela está nervosa, ela está preocupada, né? E até pelo andar, se você vê que a pessoa está tranquila, tá de folga, não está indo para o trabalho, né? Ela está de boas, digamos assim, né? Então o corpo está falando, que é o próximo slide, o corpo fala. E nós, enquanto alunos, professores, eu me considero uma eterna aluna, nunca parei de estudar. Da educação física, do corpo, das relações do corpo, né? Então, nós temos que observar esses silêncios e interpretar, né? E uma coisa bem interessante, gente, é o que está escrito nesse slide. Então, cada ser manifesta corporalmente não só a sua singularidade. Não, o que quer dizer? Não é só o seu eu, né? A sua vontade, os seus gostos, seus interesses, né? Mas também, por afinidade, né, ele expressa aquilo que faz parte do seu grupo social, da sua comunidade, da sua tribo, entre aspas, do seu grupinho, da sua panelinha, né, como vocês queiram chamar. E através dessas relações, desses movimentos, as pessoas vão expressando, né, seus valores, as suas crenças, os seus sentimentos, os seus usos e os seus costumes, que são pessoais, familiares e da própria comunidade. Vou dar um exemplo. Digamos assim, se eu estou andando, eu vou sair de casa, né? Aí eu vou colocar um boné que eu gosto, uma roupa mais solta que eu gosto, tem a ver com a minha idade, digamos assim, se eu sou um adolescente. Aí eu acho bonito, eu vi uns filmes, a pessoa vai andando, belezinha, e eu vou encontrando outras pessoas que também andam dessa forma, se vestem dessa forma. Eu posso não conhecer, mas daí a gente já chega, já liga uma música, daí chega o outro, daí vem o outro, e aí a gente vai formando uma comunidade, por afinidade, por meus gostos, gosto de música, de ritmo, né? E aqui nessa imagem, a gente também tem expresso a cultura de um povo. Porque assim, como que a gente sabe que o homem primitivo dançava? Eu não estava lá para ver. Não existia escrita. Como que a gente sabia então? Essa imagem revela a forma como isso foi registrado, que foram pinturas e incisões nas paredes das cavernas onde os homens habitavam. Os homens, que eu digo no sentido homem e mulher, né? A humanidade. E aí, eles registravam aqui. Percebam que é como se fosse uma dança, é em círculo, lembra muito ritual, né? Alguns animais. E assim que a escrita foi desenvolvida, que a matemática começou a computar, começou a contar, né? Essa contagem de quantos animais, né? Havia. Então ali que tudo começou, foi tudo sendo desenvolvido com o passar do tempo, né? E aí, quando a gente vê esses corpos dançando, se movimentando em círculos, a gente já lembra dos rituais, né? Que a humanidade, naquela época, acreditava no quê?
né, pelas condições daquele tempo, daquela época, acreditava no deus Sol, na deusa Lua, dançava para agradecer a boa colheita, para chover, né, parece uma coisa tão primitiva. Vocês já devem ter visto os indígenas dançando para chover, né? Mas isso era real, eles não tinham outra forma de conhecimento, era o que eles viam, eles observavam a natureza. Aí, digamos, se desse um temporal, raios e trovões, meu Deus, a gente fez coisa errada, que os deuses estão bravos com a gente, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Entender, né, que isso acontecia. E eles dançavam nos casamentos, nas grandes festas, também nos funerais, para expressar a tristeza, a dor, o sentimento de perder um ente querido, né? Então, quer dizer, e isso é uma coisa que perdurou até os dias de hoje. Numa formatura, no casamento, as pessoas dançam de formas diferentes. Por quê? Porque foram agregados outros passos, outras músicas, outros ritmos, outros estilos de dançar, de expressar os sentimentos, né? Então, tudo isso faz com que a gente vá evoluindo, né? Então, o que quer dizer também? Então, expressa suas crenças nos deuses, né? Comunicação da pessoa com o ser superior, né? De acordo com os seus sentimentos, alegria, tristeza, comemoração, né? Boa colheita, os seus usos e seus costumes. Isso tem a ver com a palavrinha cultura. Então, o que eles usam, que utensílios eles usam? Por exemplo, em se tratando de alimentação, nós aqui ocidentais nos alimentamos com garfo, faca, colher, prato, né? Normal, esse é o nosso cotidiano. Mas, mesmo agora, em tempos contemporâneos, no século XXI, as pessoas no Oriente se alimentam com cumbucas e com palitinhos de madeira, com os hashis. E para eles é o normal. E não são só os japoneses, chineses, taiwaneses, tailandeses, vietnamitas. Então, essa é a cultura daquele povo. Para eles, esse é o certo, é o ideal, é o que eles acham para se desenvolver. Nós tivemos outros hábitos. Assim como em comunidades mais remotas, assim, do Oriente, tem pessoas que ainda comem com as mãos. Tem uma mão, cada um tem uma mão certa para comer, para se alimentar. Então, esse é o tradicional deles, né? E a gente não deve fazer nenhum julgamento, certo, errado, bonito, feio, eu não faria, não. Bacana, é o jeito que eles se expressam. Isso que é bacana, a gente valorizar isso, né? Então, na sequência, quando a gente fala de corpo, tá falando de cultura, dos usos, dos costumes, da música, da gastronomia, da forma de construir as suas casas, mas agora, em se tratando do corpo, né? Que fique bem claro que o nosso corpo revela, né? O nosso ser, viver e agir, revela quem somos. Então aqui, essa imagem que eu escolhi para vocês é que os corpos, observem como eles têm características comuns, parecem a mesma pessoa, né? Mas assim, mesma estatura, mesma estrutura corporal, estética de corpo, né? Cor de cabelo, cor de olhos, né? Mas em compensação, estilos totalmente diferentes de vestir. O que eu quero fazer? Que vocês observem para tentar compreender, porque eu só vou conseguir valorizar aquilo que eu compreender. Então, só observando eu posso ver de que país a pessoa é, pelo que ela está vestindo, geograficamente é um lugar frio, é um lugar quente, tem a ver com seus valores, com suas crenças, né? Por quê? Porque na nossa cultura não é comum andarmos com um lenço, né, cobrindo o cabelo. Isso certamente tem um sentido, um significado para esse povo, para essa pessoa que está usando. E mesmo porque, outra questão é das vestimentas, né? Uma está com um vestido mais fluido, mais colorido, a outra está com preto. Será que ela está de luto? Vocês sabiam que tem alguns países que a noiva casa de preto. É incrível, né? Mas assim, então de acordo com as crenças daquele país, daquele local, de acordo com o clima, né? Então roupas mais curtas remetem a ambientes mais quentes. Né? Então a gente já pode ter uma ideia, roupas mais formais, roupas mais despojadas, né? Então tudo isso revela quem a gente é, o que a gente gosta, né? Essa é a imagem que a gente tem, né? E é importante a gente conhecer para poder valorizar isso, respeitar, né? O gosto, o estilo desta pessoa, tá bem?
Na sequência, quando a gente fala de corpo, né, vem na mente da gente essa questão de ideal de corpo, né? Por exemplo, ideal de corpo é aquilo que a gente quer ter, o formato de corpo que a gente quer ter. Como o nosso país foi colonizado por diferentes povos, a gente tem um semblante bem variado. Nós temos pessoas mais altas, mais baixas, mais gordinhas, mais magrinhas, cor de cabelo mais claro, cor de cabelo mais escuro, cor de pele, olhos, né? Então a gente tem características diferentes que remetem a nossos ancestrais, a colonização, principalmente nós aqui da região sul, né? Temos essa característica. Mas assim, que vocês percebam que, no decorrer da sua história, a humanidade configurou distintos, diferentes ideais de corpo, porque todo mundo queria ter aquele corpo, que refletiam a sua identidade individual e coletiva, refletia o que ele é e o grupo a que ele pertence, né, onde ele vive, sendo influenciada pelos valores culturais, como a gente já falou, pelas condições socioeconômicas e políticas da época. Então, quem era da nobreza tinha umas características, quem era os serviçais, por exemplo, né? Eles tinham outra característica, outro tipo de alimentação, outro tipo de vestimenta, né? Então, eu usei essa imagem para refletir um pouquinho a questão do mundo, né? Como eu falei, o exemplo de vocês, a forma de se alimentar, os alimentos, né? São muito diferentes, né? Eu posso achar estranho, mas eu não preciso desmerecer, julgar, bonito, feio, gosto, não gosto, né? Eu preciso valorizar, ai, que bacana, nessa época, nesse local, né? As pessoas agem desta forma, tá? Mas eu não quero sair desse foco do ideal de corpo, porque esse ideal de corpo vem mudando, e as mudanças são profundas e variam de época para época. Então, vamos usar o conceito de corpo em relação à saúde de uma época mais remota, lá no Renascimento, né? Então, o corpo, né, o conceito de saúde também vai evoluindo. Eu já falei para vocês que pela Organização Mundial da Saúde já evoluiu, já não é mais só não ter doença, mas ter todo aquele equilíbrio. Mas nessa época mais antiga, que também foi expresso nas pinturas e nas esculturas do Renascimento, onde as estátuas, né, as esculturas eram um formato de corpo, mas um corpo bem farto, então seios fartos, volumosos, quadris largos, que refletiam os interesses, as necessidades, os valores daquela época. Então, naquela época mais digamos assim, não primitiva, mas aquela época assim, dos senhores feudais, aquela época parte medieval, que eles podem relacionar com os conteúdos da história que você já tiver. O que era valorizado eram os quadris largos, a fertilidade. Então as famílias queriam ter muitos filhos, a questão de mais filhos, mais terra, mais prosperidade para a família, aquela coisa toda. E aí, era muito difícil ser gordinho, vocês acreditam? Por quê? A diversidade de alimentos não era tanta, então quem tinha mais oportunidade de comer coisas diferentes, com diferentes valores nutricionais, ter uma alimentação melhor, era quem tinha poder aquisitivo, quem era rico, era nobre, né? Os serviçais, já por sua vez, tinham que trabalhar muito, tinham muito esforço físico e tal. Então o ideal, o que todo mundo queria ser, era gordinho. Quando as titias, as vovós iam visitar os netinhos, a primeira coisa que elas faziam era apertar as bochechas. Pra quê? Pra saber se estava gordinho. Porque gordinho era sinônimo de saúde, tá saudável, tá gordinho, tá fofinho, né? Pegavam a bochechinha da criança. Só que aí a ciência foi evoluindo também e foi vendo que será que obesidade, o gordinho, ele é sinônimo de saúde? Será que as duas andam juntas, né? Então aquilo que eu falei pra vocês, o conhecimento vai indo, vai indo, vai indo, muitas pessoas vão acreditando, agregando mais adeptos, mas aí vai decaindo, acho que não é bem assim. Aí outra ideia, outra forma de pensar vai surgindo e assim vão formando montanhas. Então a gente não pode dizer que do ano tal ao ano tal o ideal de corpo era esse, não. Ainda continua, mas com menos intensidade, deve ir subindo outro, como se fossem montanhas, né?
Então, a ciência foi evoluindo e foi vendo que a questão da obesidade vem com pacote, né? Vem associada a ela algumas patologias, que são as doenças crônico-degenerativas, que é a questão da obesidade, da diabetes, hipertensão arterial, então uma série de outros problemas de saúde que estão agregados à questão dos hábitos de vida não saudáveis, da inatividade, né? Questão da gordura, né? Então, esse conceito de corpo gordinho foi mudando. E aí, pessoal, chegou a um extremo, que o conceito de corpo com saúde, corpo saudável, era o magro. Então, a busca por um ideal de corpo onde a saúde sequer existe, mas era o que todo mundo queria, ser magro. Aí surgem as modelos e manequins desfilando na passarela, com uma cara totalmente sem expressão. Por quê? O que tinha que ser visto era a roupa, era o corte, o figurino que os estilistas desenhavam, que os costureiros famosos faziam, e as moças, no caso, rapazes também, que desfilavam, o corpo tinha que ser o mais magro possível, como se fosse um cabide, só para levar ao público, né, a roupa. Então os desfiles aconteciam e tal, né? E aí chegou um extremo que as moças, elas queriam ficar tão magras, tão magras, tão magras, que elas colocavam umas pulseiras e nelas várias bolinhas, miçangas, contando o número de quilos que elas queriam perder. Isso vai acarretando uma questão psicológica e quanto mais magrinhas elas estão, mais elas querem ficar. E aí acontece uma coisa tão forte psicologicamente que ela acaba não conseguindo se alimentar. Ela não consegue, ela come uma coisa o corpo já coloca para fora. Então, surgem as doenças conhecidas como bulimia, anorexia e problemas realmente de saúde, né? Que a pessoa fica com uma autoimagem distorcida. Para ela, tá só osso, mas para ela tem pneu, tem que emagrecer. E aí, o que acontece? Na passarela, durante os desfiles, as modelos, manequins passavam mal. Chegaram até casos em que algumas modelos faleceram, morreram ali tentando ostentar um corpo, né, com padrão de beleza dessa época, porém, sem, né, com a saúde ruim. Então, gente, nós passamos de um extremo para outro extremo, de um corpo gordinho para um corpo magrinho demais. E agora, século XXI, como que está essa questão? Qual é o corpo ideal? Pensem aí. Acertou quem disse um corpo fitness, né? Magrinho, delineado, né? Então, esse padrão de corpo ideal agora é o corpo, digamos assim, entre aspas, sarado, né? Definido, tá? Então, os rapazes, forte, atlético, forte, músculos definidos, né? As mulheres com o corpo bem torneado, acinturado, né? Só que assim, como a gente também em tempos contemporâneos está vivendo a questão do imediatismo, tem que ser para ontem, e para atingir um corpo desses depende muito da identidade biológica de cada um, da individualidade familiar, genética, né? Tem pessoas que têm um perfil, questão hormonal, metabolismo lento, então ela não ganha massa muscular tão fácil, né? Então ela tem dificuldade para emagrecer, ela engorda muito rápido e para emagrecer diminui, para ganhar massa às vezes não é tão rápido, outra já o corpo corresponde mais rápido, então é muito diferente. Então como que eu posso fazer seres diferentes ficarem com corpos iguais? Difícil, né? E as pessoas, para interagirem no seu grupo, elas querem estar de acordo com todo mundo. Tá todo mundo assim, eu vou chamar atenção, eu vou, né, conquistar aquela gatinha, aquele gatinho, então eu tenho que estar com o corpo bonito. Só que daí, o que acaba acontecendo? Dietas muito radicais, tratamentos invasivos, cirurgias plásticas, colocando próteses, né, bumbum seio, os homens colocando até, né, prótese de silicone para dizer que tá saradão, ou que é pior, tomando anabolizantes, ficando horas e mais horas na academia. Será que isso é saudável? Será que é o certo? Vocês sabem que existe uma idade própria, né, para vocês começarem o trabalho com força, não?
força isométrica, uma academia com peso, né? Então a gente não pode sair aí malhando à la vontade, né? Tudo tem um período certo. Todo o corpo ele tem um tempo para demonstrar, né? Não é da noite pro dia, né? Por mais que quando a gente é adolescente, o metabolismo é muito rápido, é muito acelerado, né? A gente fica 3 noites ali sem jantar, fechando um pouco a boca para as guloseimas, já emagrece. Com o passar do tempo, esse metabolismo vai ficando mais lento, então fiquem atentos a isso. Então, tem um tempo, né? Uma coisa que não é de hoje para ontem. E não é só malhar, né? Vocês sabem, tem que ter os hábitos de vida saudáveis, que eu já falei, ter uma alimentação balanceada, horas de sono adequada, né? Então, tudo isso é um conjunto, lazer, né? É um conjunto de fatores para que a pessoa adquira um corpo de verdade, com saúde, um corpo ideal, certo? Então, retomando. Nós tivemos o conceito de corpo gordinho, que era difícil de ter, depois o corpo extremamente magrinho, que também era difícil de ter, e hoje a gente está num corpo mais sarado, né? Uma coisa interessante que vocês podem observar dessa mudança de ideal de corpo no futebol. Todos vocês já acompanharam aqueles vídeos lá do Pelé jogando bola, vencendo, fazendo gols e tal. Como que era o perfil, o corpo daqueles homens, né, os jogadores? Era magro, normalmente alto, né? Aqueles shorts mais curtinhos, calção mais curto, e o foco deles era a corrida, capacidade cardiorrespiratória, né? Porque eles precisavam se deslocar, né, do campo muitas vezes. E hoje, como que é o corpo dos atletas, dos jogadores profissionais de futebol? Bem definido, né? Muita força, muito músculo, né? Porque hoje já se evoluiu. O futebol não é mais só correr. Cada um tem a sua função no campo. Quem é atacante tem a sua posição, espera a bola chegar, então vai fazer a sua função. Quem é defensor, ele tem um determinado espaço que ele é responsável, então ele precisa ter força, ele precisa ter energia, né? Massa muscular para ter um bom desempenho, né? Então eu quero mostrar para vocês que as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Então, para dar conta desse futebol de hoje, dos tempos atuais, é necessário então um corpo com essas características, né? E isso em todas as modalidades, tá bem? E agora, em se tratando da educação física, vocês estão no 8º ano, né? Será que precisamos ter um corpo ideal para praticar educação física? Será que existe um padrão? Vamos pensar. Será que para dançar os corpos precisam ser todos magros, elegantes? Será que se eu colocar uma camiseta, uma coisa mais despojada, os movimentos mais dinâmicos, de acordo com o grupo, eu posso praticar dança? Posso. Será que eu preciso saber o nome do passo Granger, Déplié, Développé? Ou se eu posso criar um passo? Eu crio um passo, aí vem o outro, cria outro, daí a gente junta esse com esse mais esse e vai formando uma coreografia. É só um exemplo, né? Pode, isso também é dança. Mas isso por quê? Por que essa diferença? Porque o nosso foco é fazer com que vocês experimentem todas as experiências possíveis, né? Então são diferentes modalidades, diferentes fundamentos que são trabalhados. Porque o nosso foco não é criar uns atletas bailarinos, né? Isso depois, nas aulas de treinamento, no decorrer, né, da sua carreira, você pode se especializar, mas nas aulas de educação física você precisa sim experimentar, porque a grosso modo, se eu nunca comi melado, como é que eu vou saber que gosto tem? Eu preciso experimentar. Se eu nunca dancei, como é que eu vou saber se eu gosto ou não gosto, se é bom, se não é bom, né? Aqui, quem disse que os arcos, os bombolês só servem para as aulas de ginástica? Porque eu não posso trabalhar com recreação, reinventar outras formas, né? Recriar outras formas de movimento, de brincadeiras, né? Isso eu posso, a educação física me permite. E outra questão, o esporte, o futebol, é só para meninos? E quanto ao menino que dança? E quanto à menina que luta?
né? Então nós temos que avançar, né? Deixar esses preconceitos para trás. Nós temos que evoluir, né? Hoje se admite meninas jogando futebol, homens dançando, né? E a gente precisa valorizar isso. Todos devem viver essas experiências. É lógico, tem coisas que eu gosto mais, que eu tenho mais afinidade, tem outras que eu não gosto tanto, mas isso faz parte, né? O que importa é que eu devo participar, aprender nas questões práticas, nas questões teóricas, agregar conhecimentos, né? E melhorar as minhas relações interpessoais, beleza? Então não existe um corpo certo, ideal, padrão. Eu posso ser alto, posso ser baixo. Lógico, se eu tiver mais altura, eu vou ter um desenvolvimento melhor nos esportes como vôlei, basquete. Mas não quer dizer que um baixinho como eu, assim, não tenha sucesso também. Eu não preciso ser bom em tudo, eu preciso melhorar o meu potencial, minhas capacidades físicas em diferentes níveis, em diferentes modalidades, tá bem? E uma coisa assim que é muito presente na educação física é a competitividade. Aí as pessoas pensam, tem que competir, tem que ganhar, tem que ganhar. Não, isso seria no nível mais profissional, seria numa questão do esporte de performance, Jogos Olímpicos a nível internacional, né? Nós aqui estamos mais na questão da ludicidade, da brincadeira, de experimentar. Por mais que eu erre, mas digamos que eu vou dar um saque, né? E eu erro muito, mando a bola lá do outro lado. O importante é que eu estou tentando melhorar, estou adquirindo posturas, formas, né, para melhorar o meu gesto técnico, para que o meu saque tenha uma objetividade melhor, que eu consiga converter, fazer pontos, né? Mas é todo um andar, né? E a avaliação em educação física, ela observa isso. Não só o resultado final, conseguiu ou não conseguiu, acertou ou não acertou, mas o caminho que foi percorrido para que isso acontecesse, né? Então, fique claro que para os professores, esse esforço, essa característica de mudar o comportamento, mesmo que não tenha alcançado ainda o ideal que se espera, né, uma técnica mais aprimorada, mas o esforço que foi feito, então isso é bacana. Tá certo? Então, estou clareando para vocês mais ou menos qual é a visão de educação física que a gente está tendo aqui no nosso estado, no estado do Paraná. E agora, tadadam, a questão dos conteúdos que serão trabalhados. Vocês sabem que os conteúdos eles são organizados em eixos temáticos, mas que dependendo do ano em que você está, do período letivo que você está cursando, você vai ter enfoques diferentes. Isso é muito bacana. Tá? Ajuda a aumentar muito a nossa bagagem de cultura de conhecimento. No primeiro item ali, nós estamos dentro do eixo de esportes, nós temos os esportes de rede, parede e esportes de invasão. Então vocês vão ver uma característica diferente. Eu não vou dar todas as pistas agora, mas vocês precisam compreender então quais são os esportes de rede, parede, né? Então invasão, o que é uma invasão? Será que é handebol? Será que é futebol? Será que é voleibol? Basquete, talvez? Vão pensando aí. Em termos de danças, nós teremos as danças circulares, que a gente já falou um pouquinho. Ela tem toda uma origem, toda uma simbologia, né? Trabalha muito o emocional, essas questões que a gente precisa, né? Esse desenvolvimento emocional para as relações interpessoais com os outros, né? Nos conhecermos, sabermos onde é que está o nosso limite, como eu posso controlar, né? As minhas ações, né? Ter calma, ter tranquilidade, como que eu posso usar isso a meu favor, né? Questão das lutas do mundo, olha só que bacana. Então, vocês vão estudar então quais são as lutas, aquelas que são difundidas, né, que tem uma confederação internacional, principalmente aquelas que fazem parte dos Jogos Olímpicos, então taekwondo, jiu-jitsu, judô, karatê, então vocês vão ter um pouco de tudo e vão poder agregar muitos conhecimentos práticos e teóricos, né, para vocês durante o ano. Dentro de jogos e brincadeiras, nós vamos ter os jogos dramáticos, que eu também falei bastante, a questão da expressividade. Então, jogos e brincadeiras com mímica, atividades dramáticas significa teatro, significa expressão corporal. E, na sequência, a ginástica de conscientização corporal. Uau!
O que é isso? Né, existe a ginástica artística, ginástica, já ouviram falar um tempo atrás, a ginástica rítmica, ginástica circense, ginástica geral. E agora? Conscientização corporal. Eu ter aquilo que eu falei pra vocês, conhecimento do meu corpo. Eu sinto o que eu estou fazendo, eu não preciso olhar pro meu pé para ver o que ele está fazendo, né? Porque eu tenho essa consciência. E como que eu vou alcançar isso? Com exercícios como pilates, relaxamento, ginástica que ajuda a gente a perceber todos os nossos músculos, a acionar o músculo certo. Não estou fazer 1.500 exercícios se eu não sei qual a intensidade, que músculo que eu vou acionar, que músculo precisa ser relaxado para que eu possa sentir, até que ponto eu posso fazer o exercício sem prejudicar a minha articulação. Então, uma série de conhecimentos que vocês vão ter sobre o corpo para usar na vida de vocês, para sempre, né? O corpo da gente não muda muito, as alavancas, os movimentos, os ângulos são os mesmos. Então, o que fazer para ter um corpo mais saudável, mais sadio, enfim, uma série de coisas. E isso é só o geral, né? Dentro desses conteúdos, muitos outros poderão ser trabalhados, a questão do doping, a questão dos hormônios, enfim, a nutrição, vários elementos importantes que vão sendo agregados a eles. Bacana, né? Show mesmo! Então, pessoal, para deixar vocês mais motivados, mais estimulados, eu estou deixando a indicação de um vídeo curtinho, mas bem bacana. Eu falei mais ou menos do histórico do corpo do futebol de campo. Mas aí vocês vão ver um histórico do voleibol da década de 30 até 2017. Já pensou que bacana? Tudo que evoluiu. Questão de altura de rede, regras de jogo, muito bacana. É um vídeo curtinho que vai mostrar o trabalho que vai ser feito durante esse ano. Muito bacana. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Eu desejo para vocês bons estudos. Caprichem, aproveitem todas as oportunidades de aprendizagem que vocês tiverem, certo? Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima. Muito obrigada.